Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Nesse sábado tem Goiás em campo enfrentando a equipe do Atlético no interior de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês todas as informações pré-jogo deste duelo entre mineiros e goianos. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, que satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, deixe o seu like, a maneira de você prestigiar o nosso trabalho. Fique muito à vontade para fazer o seu comentário, sua participação é muito bem-vinda aqui conosco. Vamos então conferir aqui todas as informações deste pré-jogo de Atlético e Goiás. Começamos pelo serviço do jogo. Campeonato Brasileiro da Série B, essa é a 32ª rodada, competição entrando na reta final, restam apenas 7 jogos para cada uma das equipes. O jogo acontece neste sábado, dia 11 de outubro, às 16 horas, na Arena Sicredi, em São João del Rei, Minas Gerais. Transmissão do canal Desimpedidos no YouTube, da Rede TV, da ESPN e também da Disney Plus. Muita gente mostrando o jogo aí, não vai faltar opção para o torcedor esmeraldino. A campanha das duas equipes no campeonato: Goiás 51 pontos, segundo lugar, são 31 jogos com 14 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, 55% de aproveitamento. A equipe do Atlético tem 36 pontos, ocupa a 15ª colocação, 31 jogos, 10 vitórias, 6 empates e 15 derrotas, 39% de aproveitamento. O retrospecto entre os dois times, apenas um jogo, o jogo da ida, em que o Atlético venceu o Goiás na Serrinha pelo placar de 2-1. A arbitragem, toda ela de Pernambuco. Paulo Belense apita o jogo, Carla Renata Santana e Túlio de Faria serão os auxiliares. No VAR, o gaúcho Daniel Nobre Bins. Agora, na sequência, eu vou trazer aqui para vocês as formações, ou pelo menos as prováveis formações das duas equipes que estarão em campo logo mais lá na Arena Sicredi. Claro, como eu citei, são prováveis, os treinadores hoje não confirmam a escalação antes do jogo, então a gente precisa aí fazer este exercício para tentar, vamos dizer assim, acertar a escalação. Mas vamos começar aqui pela equipe do Goiás, colocando o time esmeraldino aqui na tela para a gente falar do Goiás, do técnico Wagner Mancini. Ele não tem nenhum desfalque novo para esse jogo, só jogadores que já eram desfalque, como o Wesley Garcia, o Benítez, o Arthur Kaique, mas ele tem retornos. O trio que cumpriu a suspensão contra o CRB está de volta: Lucas Ribeiro, Brian e Jajá. E conta também com o retorno do Pedrinho. Pedrinho, lesionado há vários jogos, uma lesão no joelho, volta a ficar à disposição do treinador esmeraldino. Um provável Goiás para o jogo de hoje é um time muito parecido com aquele que enfrentou a equipe, muito parecido não, é aquele que enfrentou a equipe do Volta Redonda, que começou o jogo contra o Volta Redonda lá no interior do Rio de Janeiro. Tadeu no gol, William Lepo na lateral direita, o Messias, o Lucas Ribeiro e o Moraes. O meio campo aí com o Rodrigo Andrade, o Juninho e o Rafael Gava, e lá na frente o Brian, o Anselmo Ramon e o Jajá. Então este aí é o provável Goiás para esse jogo de logo mais lá em São João del Rei. Agora vamos conferir a equipe do técnico Rui Duarte, que não tem desfalques e não tem retornos também para esse jogo contra a equipe alviverde. O português conta aí com a seguinte formação para enfrentar o Goiás, ou pelo menos a provável: Adriel no gol, Douglas Pelé, Sidmar, Marcela Juí e o Rodrigo Gelado. Fabrício Isidoro, Sandri e David Braga, Wellington Torrão, Ronaldo Tavares e o Alessio. Alguns jogadores interessantes, uns com passagem pelo futebol goiano, como Douglas Pelé, jogou no Goiás, Sidmar jogou no Goiás, Rodrigo Gelado jogou no Vila, David Braga jogou no Atlético, e um jogador que chama atenção tecnicamente, que é o centroavante Ronaldo Tavares, português, que veio para cá e vem fazendo aí uma grande Série B do Campeonato Brasileiro. O que é que a gente pode esperar desse jogo, O Goiás, neste momento, é um time de um rendimento muito baixo dentro da competição. O Goiás tem uma pontuação de G4, mas não tem um futebol de G4. Pelo contrário, se a gente pegar o extrato das últimas 10 rodadas, o Goiás é um dos piores times da competição, em termos de
pontuação, né? O Goiás só está acima de 2 equipes, só pontuou mais do que 2 equipes dentro das últimas 10 rodadas. Do outro lado, você tem o Atlético, que é um time que oscila bastante. Em alguns momentos é muito competitivo, em outros momentos é um time que não consegue se impor nem mesmo dentro de casa. Por isso que tem hora que ele consegue subir na tabela e tem hora que ele chega muito próximo da zona do rebaixamento. Vem de uma vitória impactante, 4-1 sobre o Operário, mas fora de casa, né? Mas não é essa equipe que tem essa estabilidade técnica. Então isso deixa um jogo muito difícil de se prever, né? Por conta dessas oscilações do Atlético e por conta desse rendimento muito ruim da equipe do Goiás. Uma coisa é fato, o Goiás já queimou toda a gordura que ele tinha dentro do G4. A vantagem agora para o quinto colocado é de apenas 1 ponto. O Goiás tem 51, o Novo Horizontino tem 50 e a competição não permite mais o Goiás errar. O Goiás já cometeu todos os erros possíveis para ainda se manter dentro do G4. Novos erros agora fatalmente vão deixar a equipe alviverde fora do G4 e quem sabe até fora do acesso para a Série A de 2026. Então, o cenário esmeraldino exige uma reação imediata, né? E não importa as circunstâncias, o Goiás precisa voltar a vencer dentro da competição. Nos últimos 9 jogos, apenas uma vitória. É um desempenho pífio do Goiás nesse recorte recente dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Em relação ao time, é difícil hoje você pedir uma escalação para o Mancini, porque nenhuma delas vem rendendo. O Goiás não tem conseguido fazer bons jogos, fez um segundo tempo bom contra a equipe do Volta Redonda, mas isso tem sido um fato isolado ao longo das últimas rodadas. Então, eu espero muito mais no Goiás, mais do que nomes diferentes, uma postura diferente. O Goiás precisa jogar como um time de G4, como um time que está atuando para chegar à Série A, né? A gente assiste jogos do Goiás e assiste jogos de outros clubes. Existe uma diferença muito grande. Por exemplo, nessa rodada eu vi o Goiás com o CRB, eu vi o Atlético contra o Coritiba, vi o Remo e Atlético Paranaense. De longe, o jogo do Goiás é o jogo mais frio, sabe? É o jogo mais frio, é o jogo de menos cobrança. O Goiás precisa pegar um outro ritmo dentro da competição, né? Claro que tem que ter mais eficiência também, que é uma coisa que o Goiás não vem tendo de maneira alguma, mas precisa ter um rendimento melhor. O Goiás despencou em termos de rendimento dentro da tabela, os resultados sumiram e isso para mim tem muito a ver com a postura de um grupo. O grupo do Goiás tem que ser um grupo com personalidade mais forte, com mais coragem, com mais poder de decisão, porque o Goiás hoje tem um comportamento de time de Z4. Em termos de ação dentro de campo, de confiança, de tudo. Então, esse é o grande desafio do Mancini nesse momento. Nem é escalar bem, nem é modelo tático. Não, é fazer com que o Goiás tenha mais força psicológica, que consiga, por exemplo, defender os seus resultados. Nessa sequência aí sem vencer, o Goiás saiu na frente contra o Botafogo, saiu na frente contra a Ferroviária, saiu na frente contra o CRB e não deu conta de ganhar nenhum desses jogos. Então isso demonstra que a equipe nem com o placar a favor ela tem conseguido ter força psicológica. O Goiás precisa reencontrar essa força porque é uma situação eliminatória. Ou o Goiás reencontra essa força psicológica e se organiza novamente tática e tecnicamente, ou ele não vai subir. É simples assim, não tem muitos rodeios. E eu nem vejo o Goiás como favorito para esse jogo, porque o momento do Goiás, se eu colocar o Goiás como favorito, eu vou estar olhando só para a tabela. Eu não vou estar olhando para a circunstância, para o contexto, para o desempenho fraquíssimo do time esmeraldino nesse retorno da Série B. Então, para mim, não é favorito, porque a tabela não entra em campo. Os pontos conquistados no primeiro turno não entram em campo. O futebol do primeiro turno não entra em campo. Então, se o Goiás quiser ganhar do Atlético, ele vai ter que voltar a praticar um futebol muito melhor do que o que pratica agora e mais parecido com aquele lá do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Estaremos assistindo o jogo mais tarde, tudo dando certo, e aí depois do jogo eu trago para vocês a minha análise, tá bem? Meu muito obrigado pela audiência de sempre, deixa aquele like aí pra gente, deixa o seu comentário, se você ainda não for inscrito outra vez eu te convido a se inscrever.
Grande abraço e até a próxima oportunidade.